Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Alexandre, sou CEO da Clima Comunicação e é um prazer tê-los aqui para hoje a gente conversar um pouquinho, sobre assuntos muito importantes na área de comunicação. Nosso objetivo no podcast é falar com grandes lideranças, onde a gente vai trazer informações sobre comunicação interna, cultura, engajamento e diversos outros temas de relevância para a nossa área, para pessoas, e com certeza é algo muito bacana. Hoje estou aqui com uma super convidada, uma pessoa muito especial, uma líder que nos inspira a cada dia. Juliana Anjos, ela é superintendente de marca, marketing e comunicação do Banco ABC Brasil. E a gente tem um grande prazer de te receber aqui, Ju. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Ale. Estou muito feliz para a gente começar essa conversa, que não tenho dúvida será sensacional. Com certeza. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Roda a vinheta aí, pessoal. A gente tem, antes da gente começar a falar um pouco sobre comunicação, sobre cultura, sobre os desafios do ABC Brasil, que são muitos, eu queria escutar um pouquinho da tua história. Eu acho que eu conheço muito bem você como executiva, mas como que foi o caminho para você chegar até essa posição de tão prestígio, uma posição realmente de grande relevância, né? Como é que foi a sua história? Com certeza não começou direto ali. Não. Teve muito desafio, muito trabalho. Conta um pouquinho pra gente, não só pra inspirar o que a gente tá vendo aqui, mas também as pessoas que estão nos assistindo. Claro, eu conto. Na verdade, eu sempre quis ser do mercado financeiro, muito interessante isso, né? Eu fiz faculdade de administração e lá eu já queria um estágio no setor financeiro. Era uma coisa que eu nem sei explicar. Poxa, eu queria trabalhar em banco e tudo mais. Então, a minha primeira experiência profissional foi num banco, não era no marketing. Eu comecei numa área chamada Previdência. E eu pensei, gente, Previdência, o que tem a ver comigo? Eu sou uma pessoa super de humanas. Mas passei por isso e foi super legal, porque eu tive mais intimidade com a área de exatas, fez com que eu tivesse um pensamento mais analítico, lógico. Então, foi uma super escola. Eu fiquei aí uns bons anos na área de previdência, mas sempre tentando mudar para a área de marketing. E depois de muito tentar, eu tive uma oportunidade de migrar e foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos na área de marketing. Então, comecei como analista. Fiquei lá tentando entender como tudo funcionava. Para mim era um ambiente novo. Eu sempre fui do marketing de atacado. Para quem não sabe o que é atacado em banco, é a parte que cuida das empresas. Então eu tive uma boa experiência de entender para além do varejo, né? Porque quando a gente fala em banco, as pessoas pensam, poxa, é varejo, aquilo que a gente conhece, consome. E eu sempre fui desse mercado de atacado. Passado alguns anos, eu recebi uma proposta para ir para o Banco ABC Brasil, que é o lugar que eu estou até hoje. Eu já estou no ABC há 11 anos. Eu me orgulho de dizer que são 11 anos de uma linda trajetória. Um lugar que eu sou absolutamente apaixonada, não só pelo banco, mas pela minha atividade. Eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que eu gosto muito, fazendo o que eu adoro fazer, né? Eu me sinto muito privilegiada por isso. Eu entrei no Banco ABC em 2013 como analista pleno. E foi muito interessante, eu fui contratada para ficar dentro de uma área de RI. Quem me contratou, por acaso, foi o Sérgio Lulia, que hoje é o CEO do Banco ABC Brasil. Na época, ele era o CFO, com o Alexandre Cinzato, que também me contratou. Hoje, ele é VP de risco e crédito. Na época, ele era de RI. E o desafio era estruturar uma área de marketing. Então, acho que esse foi um segundo privilégio muito legal de conseguir estruturar todos os processos do zero. Nessa época, né, Ju, acredito que não tinha nada, né? Processo, o que fazer, KPIs, o que medir. A gente começou do começo. Eu brinco que, assim, fazendo uma analogia, quando você compra um apartamento na planta e você acha que você vai colocar os quadros na parede, trocar o piso, fazer movimentos mais decorativos.
E no caso, quando eu entrei, eu achei que eu fosse viver algo desse tipo, mas eu tive a oportunidade de construir fundações. Na verdade, tinha um belo terreno para que a gente pudesse construir juntos esse prédio e dar origem aí aos apartamentos. Então, eu participei de todos os processos do banco. Isso, assim, trouxe uma experiência que talvez eu não tivesse em outros lugares. Então, o meu primeiro projeto no banco, já em 2013, foi um rebranding, porque na época o banco ele tinha uma logomarca que não combinava muito com os nossos stakeholders na época, né? Não representava bem a marca. E já de largada, a gente contratou uma agência, fizemos um processo para conseguir tornar essa marca do Banco ABC Brasil próxima dos públicos que a gente queria atingir. Então, ali já foi uma super escola, né, de conduzir. Eu era um pouco equipe, embora respondesse para uma pessoa super atenciosa, que é o Alexandre, que me apoiou sempre muito. E juntos a gente construiu a marca, que até bem pouco tempo estava no ar, que a gente fez agora, eu vou contar um pouco mais pra frente, o novo rebranding que a gente acabou de fazer aí em junho desse ano. Mas a minha história foi assim, e conforme o banco foi crescendo, né, porque eu acho que a área que eu cuido hoje, marca, marketing, comunicação, ela também está super ancorada no desenvolvimento da própria instituição. Com certeza. Então, conforme o banco foi crescendo, a minha área foi crescendo e eu fui crescendo. Eu passei por todos os cargos, né, então eu considero que o ABC, acima de tudo, foi uma escola. Então, eu fui analista pleno, sênior, eu fui coordenadora, gerente e agora superintendente, né? E muito combinando com os desafios do banco, que também aumentaram ao longo desses 11 anos. E o banco vem crescendo de uma maneira também muito acelerada, né? Exponencial. Então, isso é muito bacana também. Isso é fruto não só do teu trabalho, mas de todo o time. Com certeza. E você trouxe uma coisa muito legal aqui. E assim, eu estou aqui de frente olhando para você, dá para ver que isso é muito verdadeiro. Sim. A questão desse propósito teu com o banco. Eu até digo uma gratidão de estar lá, de estar crescendo como pessoa, como profissional. Mas olha que interessante, aqui a gente fala muito de pessoas e cultura, fazendo um link específico a isso. Você entrou, como bem você colocou, tudo era mato. Né? É verdade. Tinha que desbravar, tinha que caminhar. E olha o quanto isso fez você crescer, mas o quanto isso te conectou com um propósito entre a Ju, pessoa, né, juntamente com os desafios corporativos do ABC. Total. Né? E isso é bacana porque realmente a gente fala muito em como conectar propósito nas pessoas e organizações. Aqui você trouxe um exemplo claro. Né? Vivido, muitas vezes a gente nem percebeu no dia a dia, mas essa trajetória de 11 anos foi construída muito com um alicerce extremamente sólido. É isso. Né? E acho que o resultado vem muito daí também, né, Ju? Vem muito daí. Eu acho que é espaço. Eu sempre tive muito espaço para colocar em prática todas as ideias que eu tinha. Eu sempre estudei bastante também, me mantive antenada às tendências de mercado. Então, eu acho que estar atenta ao que está acontecendo no mundo, ter espaço para aplicar, gostar do que faz, gostar da instituição que você trabalha, é uma receita de bolo para chegar onde eu cheguei, sabe? Então, olhando para trás, talvez que a gente se dá conta de tantas coisas que foram construídas e da onde a gente saiu e aonde a gente está e aonde a gente ainda vai. Porque, assim, é o que eu digo, é só o começo. Exatamente. Tem muita coisa legal para a gente fazer. Exatamente. Bom, só na tua fala aqui a gente já fica super animado, sabendo que estamos juntos nesses desafios e a gente pode contribuir muito junto, né? E realmente, sim, para mim foi muito inspirador ouvir, logicamente de maneira rápida, até pra gente, né, conseguir entrar nos temas que a gente tem que debater um pouquinho, queria ouvir tua opinião, mas é realmente uma história muito inspiracional. Obrigado por compartilhar isso conosco. Imagina. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai também servir muito como inspiração aqui nesse mercado de trabalho e saber que é possível, né? Tudo é possível. Não é fácil. Mas não é possível, fácil, né? Não é simples, mas com força de vontade, fazendo o que gosta, tudo é possível. Exatamente. Ju, vamos dar início então às nossas primeiras perguntas aqui. E já tem um ponto muito bacana que eu queria trazer para você, né? A gente fala muito da questão de canal de comunicação, canais. Muitas vezes a gente percebe, eu tenho muitos canais, eu comunico muito bem porque eu tenho vários canais. A gente já sabe que isso, na verdade, não é uma verdade concreta, né? Como que você entende muito essa questão, assim, né, de ter os canais, de ser assertivo com o público que a gente está colocando e, principalmente, né, conseguir passar a mensagem de maneira
próxima, envolvente e que a gente tem aquele caminho de duas vias, né? Caminho de quem está recebendo, mas de quem de fato está recebendo. Como que a gente consegue ter a sensibilidade e o entendimento que aquilo foi passado de maneira correta? Como que você enxerga isso nas empresas e principalmente no ABC? Claro, te conto. Olha, eu tenho percebido uma transformação imensa na área de comunicação interna. A gente sai de um momento onde a instituição comunicava para aqueles colaboradores e eles não tinham muita oportunidade de debater sobre aquela informação. Então, inclusive, a pessoa esperava ser comunicado, né? Então, ele não tinha muito aquele hábito de, gostei, não gostei, compreendi, não compreendi. A instituição, ela tinha uma missão só de, eu brinco com o meu time, de tirar a responsabilidade das costas e dizer, foi dito. Não havia uma troca. Não havia uma troca e nem uma sensibilidade tão grande em saber se aquela pessoa, se aquele colaborador, de fato absorveu toda a mensagem que precisava ser passada. O momento que a gente vive hoje é da transversalidade da comunicação. Todas as pessoas são responsáveis por comunicar. A comunicação interna não é mais responsabilidade de uma pessoa, de uma área, mas de todos nós. Então, o nosso papel hoje, como responsável por essa área, é criar caminhos que facilitem essa transversalidade. Então, é isso que eu venho me dedicando desde que eu assumi a área no finalzinho de 2021. Né, que quando a gente começou efetivamente a olhar para essa área com outro jeito e criar caminhos para que ela tivesse esse espaço de troca, esse ambiente onde todo mundo tivesse espaço para comunicar. Então, a primeira coisa que eu fiz, antes de ter todo o ecossistema que a gente criou, foi entender um pouco dessas pessoas. E aí eu recomendo que todo mundo faça essa lição de casa. Quem é o seu colaborador? Como ele se comunica? Né? Eu acho que isso é a pergunta de $1 milhão que a gente tem que fazer. E isso fica a super dica. Essa realmente, assim, é o primeiro passo que muitas vezes as pessoas não fazem. Não fazem. E já estão pensando na execução. Na solução pronta. Exatamente. E não conhecem com quem estão se comunicando. Né? Exatamente. Eu gosto muito dessa tua fala, muito da questão que a comunicação interna não é responsável de forma única em comunicar. Eu acho que ela tem que ser uma facilitadora. É isso. Ela tem que prover uma técnica, prover canal, prover preparo, treinamentos para que as pessoas possam disseminar as informações de maneira clara e, obviamente, alinhada com os princípios e valores da organização. É quase uma consultoria, né, Ale? Exatamente. Como é que eu te ajudo a ser um grande comunicador sem necessariamente depender de uma área para fazer isso? Exatamente, né? Isso é muito legal e, assim, a gente percebe, né, em outras grandes empresas, assim como vocês, que realmente é um movimento que vem acontecendo. Vem embarcado com muitos desafios, vem embarcado com assim, até a falta de preparo de alguns profissionais, porque não é um processo simples, né? Não. O comunicar é fácil, o falar é fácil muitas vezes, né? Mas passar a mensagem correta e garantir que o entendimento é aquilo que você espera e que tudo isso gera uma ação. Sim. E como a gente lida com isso, como a gente vai garantir que aquela ação ela é positiva não só para as pessoas, que a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas que, na minha visão e no meu entendimento, eu acho que é o principal elemento dentro das organizações. É o principal ativo, né? sem dúvida. Exatamente, né? E o restante tudo são canais, são facilitações, são sistemas, são mobílias, ou seja, quem coloca tudo isso, quem deixa isso vivo, o movimento, são as pessoas. E, obviamente, quem não entende de pessoas, muitas vezes não entende de comunicação, não entende de negócio, né? Exatamente. No nosso processo, a gente fez um conhecimento, uma pesquisa para conhecer profundamente quem eram os nossos colaboradores e associado a isso, uma pesquisa de mercado, sabe, Ale? Porque, assim, a gente, às vezes, ou até bem pouco tempo atrás, separava as pessoas. A pessoa do trabalho, a pessoa do lazer, da vida pessoal. Mas, na verdade, quando a gente fala da Ju, por exemplo, a Ju é a Ju. Exato. A Ju gosta do que gosta. Não é que ela gosta de alguma coisa na vida pessoal que ela odeia a mesma coisa na vida profissional. Então, a gente começou a entender quais eram essas correlações. Quando a gente fala de comunicação, olhando para a persona que a gente aprendeu, o que essa persona, como ela se relaciona fora da instituição? Quais são os canais que ela usa para ser comunicado e comunicar? Eu acho que a gente recebeu um boom muito grande das redes sociais nos últimos anos e que hoje qualquer pessoa é capaz de se comunicar independente de um canal, né, grande. Sim.
A gente conhece aí uma série de canais de YouTube onde cada um liga a sua câmera e começa a vender o seu conteúdo. A gente aqui está fazendo o nosso cast. Então, existem muitos caminhos. O que eu fiz foi compreendendo as pessoas, compreendendo as tendências de mercado, possibilitar caminhos internos muito semelhantes aos que as pessoas já encontram fora. Então, o meu omnichannel, o meu ecossistema de canais, ele está muito ancorado numa realidade que já existe no dia a dia para as pessoas. Legal. E isso é muito bacana você trazer, porque ninguém está inventando nada. A gente está olhando o que já existe no mercado, adaptando, personalizando, customizando isso para dentro de um espaço corporativo. Exatamente. Né? Essa é a beleza do projeto. E aí, assim, cada um dos canais, ele tem uma natureza, ele tem um objetivo para tratar de determinado tema, mas, ao mesmo tempo, existe uma transversalidade na informação. Porque não necessariamente você precisa conectar um colaborador a um único canal. Você pode trazer a mesma informação de formas diferentes, adaptada ao formato do canal. É como uma campanha de marketing digital. Comunicação interna não é muito diferente de metodologias de marketing. Se você, por exemplo, está procurando por uma blusa, né, no Google, e daqui a pouco aquela blusa começa a te seguir. Começa a aparecer. Porque eles te cucam, exato. E aquilo começa a ficar atrás de você. Então, você está no seu Instagram e você recebe um anúncio da blusa no formato de foto. Amanhã você está no YouTube e você assiste um vídeo curto onde aparece a sua blusa de novo. Aí depois você está ouvindo um cast, aparece um pequeno anúncio. Saiba que tem um descontinho naquela blusa. Então, em vários canais onde o CTA é o mesmo, claro, adaptado ao formato. O que a gente faz em comunicação interna é isso. A gente seleciona os conteúdos mais relevantes e estratégicos e a gente consegue distribuir dentro dessa omnicanalidade. Né? Então, é um pouco dessa forma. Claro, e ainda respeitando a natureza de cada canal, a cada canal se propõe. Isso é um ponto que você trouxe, eu acho muito interessante, inclusive até uma tendência. Eu não lembro aonde que eu li, se foi um artigo da Gallup ou algo na linha, que falava muito da multipersonalização no processo de comunicação. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que cada vez mais a gente vai ter o desafio, nós comunicadores, o desafio de falar exatamente com aquela pessoa, com aquele conteúdo aderente ao perfil daquela pessoa. E assim, dentro de uma empresa, a gente não tem uma persona só, a gente tem diversas personas. E o desafio está aí, a gente multiplicar isso de forma extremamente personalizada para passar a mensagem. E a gente vê isso acontecendo. É ainda pior, viu, Ale? Porque a gente sai de um movimento de clusters, chega no movimento das personas. Hoje, enquanto comunicação interna, a gente não concorre só com o trabalho da pessoa. Se ele tem 5 minutos, ele entra no Instagram, no LinkedIn. Então, são outras concorrências. E para tudo isso, você precisa que ele grude naquilo que você está tentando passar de informação nos primeiros 3 segundos. Exatamente. Porque as pessoas, elas estão tão atarefadas, tão bombardeadas por informação, que se você não construir um documento, um material, uma arte interessante o suficiente, em 3 segundos ele desiste de você. Perde a audiência. É difícil. Não, e a gente, inclusive, tem até um assunto, acho, na terceira, quarta pergunta, sobre essa vertente de assunto, que eu acho muito importante. Mas deixa eu aqui passar para uma segunda pergunta, Ju, que também é super importante. A gente fala muito ali sobre a questão da comunicação interna, estratégia de negócio, né? Então, na sua opinião, Ju, qual é o impacto, né, e a importância das estratégias de comunicação interna, tá, na promoção do desenvolvimento da cultura, né, que esse é um ponto muito importante, mas também para potencializar resultados, metas e que a gente consiga, né, promover um crescimento não só humano, mas também um crescimento organizacional. E Perfeito. Até, de repente, trazendo exemplos do ABC. Como você vê na prática isso, claro, né, com o teu time de comunicação? Como é que você percebe isso, Ju? É uma excelente pergunta, né? E acho que a gente fala pouco sobre isso, do papel estratégico da comunicação interna. Gente, isso é absolutamente importante. A comunicação interna, ela é muito estratégica. Dentro do meu exemplo no Banco ABC, bom, eu estou no banco há 11 anos. Quando eu entrei no ABC, nós éramos em 500 pessoas. E um time que se conhecia absolutamente e até bem uniforme, bem parecido. Conhecíamos todo mundo pelo nome. A cultura existia, mas não estava escrita em nenhum lugar. Mas a gente respirava aquela cultura. Vocês sentiam isso no dia a dia. Sentia aquilo no dia a dia.
Então, o tamanho do banco naquela época permitia que a comunicação fosse mais fluida, muito embora no passado ainda era um movimento um pouco unilateral, né? A instituição comunicando sem ter a oportunidade de ter a devolutiva do colaborador, mas por sermos pequenos, a coisa fluía muito bem. Sim. E é importante dizer que lá em 2013, o Banco ABC, ele era um banco muito focado em crédito corporativo. De novo, somos um banco de atacado, atendemos aí as maiores empresas do país, mas em 2013 nós tínhamos um portfólio focado muito em large corporate, que são aquelas empresas que faturam, na época, alguma coisa acima de 500, 600 milhões por ano, né? Então, eram empresas bem grandes. Esse era o target que vocês buscavam. Exato. Inclusive, até um ponto importante, nas reuniões que a gente faz com vocês ali no ABC, a gente vai ver, tem ali os prêmios, os números, né? Assim, assustam, né? Realmente a relevância, né, do ABC em relação a essas empresas, né? A relevância. Então, éramos um banco de atacado, nos orgulhávamos de dizer que a gente conhecia os nossos clientes pelo nome e sobrenome, que a gente tinha todos eles no WhatsApp, porque a gente tinha um universo relativamente pequeno para a atividade que a gente exercia ali em 2013. De 3 anos para cá, o banco mudou a sua estratégia, ele passa a expandir aí a sua atuação de negócios. A gente tem outros segmentos para além de concessão de crédito. Então, nós temos uma corretora de seguros, que é o ABC Corretora de Seguros, uma comercializadora de energia, que é a ABC Energia, um investment bank super sólido, que é o ABC Investment Bank, o ABC Brasil Investment Bank, e também temos a Visio, que é uma recuperadora de crédito. Então, tudo isso faz com que o banco saísse daquele ambiente de poucos e bons clientes e passa por um universo muito maior. Extremamente maior. Eu brinco que a gente sai de um banco mono para um banco plural. E para que isso aconteça, a gente teve que contratar muitas pessoas, né? Deixa eu só te interromper para entender bem. Esse movimento aconteceu a partir de quando? Essa mudança, assim, aumentar esse portfólio de serviços? O movimento começou há 3 anos atrás. Super recente, né? Super recente e está bem maduro agora. Mas as iniciativas começaram há 3 anos. E por que eu estou contando essa história toda, né? O fato do banco decidir expandir mercado, consequentemente, precisar de mais colaboradores. Isso faz com que tudo aquilo que nós tínhamos dentro daquele ambiente menor ficasse, não digo prejudicado, mas numa situação delicada, que se a gente não cuidasse com carinho, muito do legado que nos trouxe até aqui poderia se perder daqui para frente. Então, daí a importância da cultura, daí a importância do alinhamento estratégico, daí a importância de cada um saber as metas que precisam ser cumpridas para que essa estratégia de fato aconteça. Então, é neste momento que, sem a comunicação interna, o banco tem dificuldade para avançar, né? Se a gente não tem um movimento sólido que consiga colocar as pessoas em ordem, em linha ao que se quer, para a gente conseguir ir avançando. Então, nesse momento, há mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente geriu uma pesquisa para os colaboradores de comunicação interna para entender como você se sente informado, você se sente absolutamente aware da estratégia, para onde o banco está indo. E na época, a gente teve uma resposta de 60%. 60% das pessoas se sentiam absolutamente cientes da estratégia. Mas, embora não seja um número ruim, tinha um espaço para que a gente pudesse melhorar isso e fazer com que todos estivessem absolutamente alinhados. Então, com esse input, a gente começou justamente a pensar nesse projeto de omnicanalidade para entender quais eram os canais que a gente precisava criar para tornar essa comunicação interna mais efetiva, para além só da comunicação institucional, mas que propiciasse esse alinhamento entre os próprios grupos dos colaboradores. Então, nesse momento, a gente criou o nosso primeiro canal, que ele se chama ABC News. O ABC News é um telejornal mensal com foco em estratégia e na largada a gente já teve assim 100% de audiência. Hoje é o meu canal mais maduro, ele tem uma média de 70% a 80% de audiência mês, onde a gente traz convidados, traz colaboradores independente do seu nível hierárquico para contribuir. Então, tudo aquilo que passa pela estratégia, que vale com que a população interna saiba,
a gente leva para o ABC News. Legal. Inclusive, até a gente estava falando um pouquinho antes da gravação aqui do cast, a gente estava falando muito do nível que vocês elevaram, né, o ABC News. Assim, né, a gente que está ali à frente, junto com vocês, acompanhando isso, é quase uma produtora, assim. Até a gente brincou assim, daqui a pouco eles estão com quase uma emissora com um telejornal de grande audiência por aí. E vem gente relevante, e vem assuntos extremamente pertinentes. E o legal disso tudo, você trazendo, Ju, que para mim fica muito claro que no ABC, acho que o grande ponto, a gente fala muito da estratégia da comunicação, e a gente percebe que muitas empresas tá muito no discurso, mas a gente não consegue enxergar na prática essa estratégia. E quando a gente fala muito em estratégia, não adianta só falar do time que tá ali, mas sim do C-Level. E esse é um âmbito que você transita muito dentro do ABC. E me conta um pouquinho sobre essa visão desse time, do C-Level, né, dos gestores, dessa alta gestão do ABC, em relação a percepção deles sobre a comunicação interna, sobre o papel. Eles enxergam realmente que é importante? Eles enxergam o valor para o negócio? Como que eles falam? Como é que é isso aí, Ju? E daí, da importância da área de comunicação interna, ela ser ancorada em dados, né? Porque perfeito. Os dados é que trazem esse resultado e, consequentemente, essa percepção do C-Level. Como eu disse, nós tínhamos um lugar de 60% desses colaboradores conhecerem profundamente a estratégia. Em 9 meses do novo programa criado, a gente foi para 80%. Nossa! E agora, a minha última pesquisa, que saiu em janeiro, eu tenho mais de 90% dos colaboradores cientes da estratégia. Foi um salto, né? Claro, começou com a ABC News, mas depois disso a gente criou outros canais que fizeram parte dessa família para ajudar aí no bom entendimento de tudo que o banco precisa para a gente seguir avançando. Então, a percepção existe porque a gente consegue medir todos esses dados, o desempenho de todos os canais, e a gente faz sempre muitas pesquisas para saber se os colaboradores, de fato, se sentem informados. E mais que isso, sabe, Ale, eu brinco que a gente não é mais área de comunicação interna, assim, embora sejamos no nome. Mas o nosso papel é o engajamento. Exato. O meu ponto é, o que eu estou fazendo aqui, eu estou engajando as pessoas? Nós estamos na era do engajar. Ou eu estou só comunicando, tirando aquela responsabilidade das costas de eu passei a informação para frente, mas eu não tenho certeza se essas pessoas de fato compreenderam, absorveram, estão engajando no que precisa ser engajado. Então, a gente tem acompanhado todos esses índices para garantir que a informação foi passada, compreendida e que as pessoas, de fato, estão fazendo o que precisa ser feito. Legal, Ju. Realmente aqui é assim, aqui quase uma aula, né? Eu me sinto super lisonjeado aqui, porque realmente eu concordo plenamente contigo. E até quando você comentou assim, né, que comunicação interna, eu particularmente, aí uma opinião minha, eu acho que realmente a gente mudou tanto, evoluiu tanto, mas o nome não mudou. Né? É um nome que eu falo com o nosso time lá na Clima, a gente comenta muito sobre isso. Comunicação não representa o que a gente faz, é a grandeza do que é entregue em termos de resultado, né? Porque comunicação interna parece, eu comunico com o meu público interno. Hoje a gente sabe que não existe isso. Hoje a gente fala internamente, isso transborda para externo, isso tem uma repercussão, marca empregadora, crescimento de tudo, né? Então, acho que são coisas realmente muito importantes e de suma importância para a gente continuar crescendo como comunicação, e legal que realmente o C-Level eles percebem essa real importância e eles enxergam isso na prática, né? Sim. A gente falou marca empregadora, estender um pouco a comunicação. Como que você enxerga, Ju? Hoje em dia a gente fala muito, né, numa construção de uma marca empregadora, love branding, que a gente fala muito, né? Como que você percebe, como você enxerga de fato essa conexão de iniciativas internas sendo transbordadas para fora da organização? Seja por intermédio dos canais do ABC, seja por intermédio das pessoas que isso acontece de maneira muito natural, orgânica. E como que você vê essa conexão dessas duas estratégias em relação a fomentar uma marca crescente, uma marca poderosa, uma marca que realmente vai trazer os melhores talentos, vai manter os melhores talentos dentro da organização, porque a gente sabe, a competitividade no mercado de trabalho está cada vez mais acirrada, né? Então, se as marcas não começarem a se destacar, não começarem a gerar um valor diferenciado, e não estou nem falando de salário e benefício, que hoje são ali os terceiro, quarto itens sendo avaliados. Tem uma pesquisa que a gente fez, que a gente olhou, que cultura é o primeiro ponto que eles avaliam. Cultura e crescimento profissional das organizações. Então, como você vê esse mix entre interno e externo e uma estratégia única, lançando a marca para mercado e que tenha todo esse feedback de um público em geral, né?
Legal, Ale. Bom, não por acaso eu cuido de marca, marketing, comunicação, eles estão juntos. O que eu acredito é que hoje já não tem mais esse lugar dentro e fora. Né? O que está dentro rapidamente pode estar fora, o que está fora a gente traz para dentro. Então, eu acho que não tem muito mais como a gente separar. Recentemente, eu fiz um processo de rebranding do banco e para isso a gente criou uma plataforma de marca. Para a gente criar essa plataforma de marca, a gente teve que ter um conhecimento profundo de quem nós éramos. Então, fizemos pesquisas com clientes, prospectivos, entendemos um pouco dos benches, como é que o mercado estava atuando. Mas o principal objetivo era descobrir o nosso DNA, né? O que nos diferenciava frente aos outros players. E é onde vocês são únicos, né? Porque o ABC tem aquele DNA específico, né? Até você comentou muito, me marcou muito a tua fala no começo. Vocês sabiam os clientes por nome, tinha no WhatsApp. Exatamente. Né? Então, esse cuidado, esse zelo, essa personalização, logicamente, quando cresce, fica cada vez mais difícil, mas não perder essa essência, né? Que esse é um DNA de vocês, né? É o nosso DNA. Nós somos um banco super relacional. Nós somos relacionais internamente, externamente com os nossos clientes. E assim a gente quer ser para sempre. É algo que nos define, faz parte da nossa cultura, né? De novo, quando você me perguntou ali atrás, mas Ju, e a cultura? A cultura também serve para perpetuar coisas que fazem parte de atributos que nos diferencia. E a comunicação interna, ela vem para reforçar esse lugar. Mas, voltando a esse ponto de dentro e fora, quando a gente fez o processo de rebranding e criamos a plataforma de marca, a gente olhou muito para dentro. Então, a gente olhou como é que é a nossa cultura, como é que é a nossa identidade, qual que é a nossa estratégia de negócio, como isso nos define. Porque a gente tem os colaboradores como os principais sponsors da marca do Banco ABC. Eles vivem o dia a dia, eu vivo esse dia a dia. Quem melhor que eu mesma para falar da beleza que é trabalhar no ABC Brasil? Ninguém. Né? Então, o que a gente faz do ponto de vista de comunicação interna é sempre dar a notícia primeiro para esses colaboradores, da melhor forma possível, usando todos esses canais de comunicação interna que a gente tem, que são inúmeros. Eu tenho ali o ABC Cast, o ABC News. O ABC Cast é um podcast interno, o ABC News é o telejornal, como eu expliquei. Eu tenho a Rede ABC, que é a nossa rede social corporativa. Temos o ABC Experience, que é uma espécie de intranet. O ABC Comunica, que é a atualização de um e-mail marketing com sistemas data-driven para a gente medir em real time tudo o que acontece. E ainda tem o ABC em 1 minuto, que são gravações rápidas. Preciso passar uma mensagem de impacto, a gente vai lá, grava, em menos de 1 minuto tá no ar para todo mundo assistir. Então, e o pessoal deve estar pensando assim, você falou tanta coisa legal, mas meu Deus, mas também deve ter um recurso, uma estrutura gigante, não sei o quê. E coisa assim, né? Por exemplo, o ABC em 1 minuto. Deve ser, pega um celular, grava com uma qualidade boa, dispara, ganha agilidade, ganha velocidade. É bem por aí. A gente já evoluiu, né? Então, neste momento, a gente tem estúdio, a gente tem uma agência que nos apoia só para questões audiovisuais. Então, a gente tem uma estrutura robusta nesse lugar. Mas temos sim o velho bom celular para momentos que a gente também precisa de uma certa informalidade. E 1 minuto a gente já gravou várias vezes assim. Pega o celular, grava um microfone, conta o que precisa ser dito e dispara para a instituição. Mas não é um disparo aleatório. A gente tem mapa de calor, a gente sabe quais são os horários melhores para a gente soltar essa informação. A gente sabe quais são as palavras que engajam mais. A gente sabe o que engaja menos. Então, tudo isso faz com que a gente consiga fazer com que essa comunicação desça. E tudo isso vem desse controle e acompanhamento dos dados que você colocou, né? E isso vai dando uma expertise, um direcionamento e uma assertividade no processo de comunicação, né? Exatamente. A área de comunicação interna, ela é data-driven. A gente sabe absolutamente todos os dados dos nossos canais. Isso faz com que a gente melhore, isso faz com que a gente mude a rota no meio do caminho. Então, a gente toma decisões baseadas em dados o tempo todo. Mas, voltando à sua pergunta, uma vez que eu consigo fazer com que os colaboradores compreendam isso muito bem, quando eles estão na rua com os nossos clientes e eu faço uma campanha de marketing, as coisas convergem. Não é só o marketing que você viu, de repente, no relógio de rua ou numa mensagem de aeroporto.
Mas quando você enxerga tudo isso e conversa com um officer e ele tem um discurso alinhado, e não é um discurso criado, é um discurso verdadeiro, reforçando aquilo que a gente é, a coisa fecha e ganha valor. Então, eu acho que é bem nesse lugar da comunicação interna, de mão dada com a área externa, né? A gente tem tantas coisas além de marca, imprensa, social, mas é sempre a mesma língua, são as mesmas informações que são ditas dentro e fora. E acho que isso tudo que você colocou representa muito a questão da verdade. Da É algo verdadeiro. Então, o funcionário, o colaborador, ele se torna de fato um promotor, mas não por ser um promotor, eu preciso... Não, isso está no discurso, isso está no DNA, isso ele acontece de forma natural e orgânica. E aí que a gente começa a medir assim, opa, estou começando a mexer e tudo isso... é cultura. É tudo isso, né? é cultura. A gente pensa, mas o que é cultura? É tudo isso que a gente falou. Empacota tudo isso e você tem ali, de fato, uma cultura sólida, forte, verdadeira, transparente, que prioriza a informação inicialmente dentro de casa, para depois disseminar para fora. E uniformiza, né? Exato. No caso do ABC Brasil, nós recebemos muitos novos colaboradores em função desse crescimento recente. E cada um vem com seu próprio legado, cada um vem com seus aspectos culturais de outras instituições. Então, ter uma comunicação interna forte, que possa preservar a nossa cultura, trazer principalmente para esses novos colaboradores para que a gente mantenha e siga prosperando é fundamental. Exatamente, né? E a gente fala muito da questão da cultura corporativa, a cultura da empresa, mas a gente sabe, como bem você colocou, né, Ju? Vem gente de tudo que é canto e com culturas diferentes. Então, o que é a cultura corporativa? Na verdade, é um movimento que a gente tem tentando direcionar e conduzir as pessoas para um caminho que a empresa acha correto. Mas, assim, 100% aderente à cultura, não existe. A gente sabe que a cultura ela é um mix, ela é algo que a gente não enxerga, mas a gente sente. E a cultura é transformada diariamente, né? Então, tem 100% da adesão na cultura. Não existe. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando para gente, ó, a ideia é legal, mas não é assim que funciona na prática, né? É verdade. Mas eu acho que é muito importante, de novo, via caminhos de comunicação interna, deixar claro o que a instituição espera, quem a gente é, como a gente faz, o que a gente admite, o que a gente não admite. E é claro, nada na vida é unânime, né? Exatamente. Mas é muito importante que a gente tenha isso marcado para que as coisas possam seguir dentro do que se espera até estrategicamente. Exatamente, né? Ó, vamos para lá, dessa maneira, é isso que a gente espera. Estamos juntos nesse desafio? Concordamos com isso? Exatamente, Ju. Dando continuidade aqui, acho que tem alguns pontos importantes. Me fala um pouquinho agora, de forma assim bem ampla, bem geral, para compartilhar com a gente, assim, quais foram os seus principais aprendizados, né? Os teus grandes acertos dentro dessa trajetória de comunicação que você colocou, que inclusive me marcou muito a questão, aquele anseio lá atrás, começar em banco, aí teve essa mudança e hoje é uma especialista em pessoas, marca, né? Qual foi os principais acertos de toda essa jornada? Pergunta difícil, né, Ju? Pergunta difícil, uma mas... pergunta de $1 milhão, Exato. Com certeza. Mas eu diria que, assim, ousadia. Legal. Criatividade. Acompanhar o que o mercado nos diz, para além da atividade que a gente cuida. Eu coloco muito da disciplina de marketing e comunicação interna e aprendo muito com tudo isso, né? Eu acho que a gente, definitivamente, pensando em comunicação interna, a gente sai daquele lugar antigo, onde somente a instituição comunicava e abre oportunidade para esse colaborador também se comunicar. Muito antenado ao que o mercado faz. Então, hoje o mercado tem Instagram, LinkedIn, YouTube. Eu tenho ferramentas dentro do meu Omnichannel que são muito similares a tudo isso que você já está acostumado a usar no dia a dia. E é importante saber que se amanhã surgir um novo ex da vida, né? Que está aí nesse momento mais delicado, o que vai ser isso? Será que o meu colaborador vai gostar? Ele usa isso na vida pessoal? Isso vai me ajudar a fazer com que a estratégia desça de uma forma mais palatável para esse meu colaborador? Então, eu acho que tá antenado e pouco preso a soluções que dão certo. Porque, às vezes, as coisas dão muito certo por um tempo e param de dar. E não se apegar com aquilo, né? Não se apega. Funcionou durante um período. Funcionou. Isso. Continua acompanhando a audiência, o interesse das pessoas, o que o mercado está fazendo. Seja ousado, mude, crie diferente, acompanhe os resultados, converse com as pessoas. Eu acho que esse é a minha principal dica, não só para comunicação interna, mas para todas as frentes que eu cuido, sabe? Um pouquinho de ousadia, muito acompanhamento de mercado
e conversar com as pessoas, entender a persona que você tem para oferecer o que é melhor para ela. E olha só que legal, né? O pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, olha que dica, olha as dicas fantásticas, porque aqui realmente, né, a Ju é um case de sucesso realmente na prática. Ousadia, criatividade, não ter medo do novo, olhar para o passado numa questão de aprendizado, o que deu certo e não tenham medo de errar. Eu acho que errar faz parte do crescimento profissional independente, fora a comunicação, né? Gente. Todo mundo, exato. Acho que errar é uma virtude a gente tem uma virtude que a gente errou, aprendeu e mudou e evoluiu. Isso é muito bacana, né? Então, é bem por aí, Ale. Olha que eu já até anotei umas coisinhas para mim aqui que eu quero utilizar no meu dia a dia, com certeza. Ju, olhando aqui, assim, a gente já tá chegando um pouquinho na parte final da nossa conversa, que inclusive tá muito legal, muito bacana. Por mim, aqui a gente podia ficar 3 horas, já pede uma coisinha para comer, vamos almoçando, conversando, que tá muito, muito legal mesmo. Mas o que eu queria entender um pouquinho mais é da questão ali a gente fala da estratégia de comunicação e tudo mais, a gente falou, mas como que você enxerga, Ju, a questão da área de comunicação, como que ela deseja se tornar de fato uma área estratégica? Porque a gente fala muito, mas muitas vezes percebe pouco. Como que você enxerga, né, o que precisa? Você falou muito a questão do data driven, que é muito importante, acho que isso é um ponto extremamente... É bem por aí, viu, Ale? Mas a área tem que se tornar estratégica, primeiramente, e na minha opinião, para pessoas. As pessoas têm que olhar a área como um facilitador, como algo que vai te projetar em novos cenários, em novas atitudes, em novos comportamentos, e que tudo isso vai gerar o quê? Novos resultados, né? Então, como que você enxerga, talvez, além da questão de comunicar, canais e tudo mais, mas como a comunicação ela é percebida estratégica que vai mudar a cabeça das pessoas, vai mudar a mentalidade e que isso vai gerar novos resultados? Pois é. Eu acho que, assim, não querendo ser repetitiva, mas são 2 coisas que a gente precisa ancorar nos dados. Então, a minha principal dica é: tudo o que você for fazer tem que medir. Porque sem medir, a gente não consegue entender se houve ou não sucesso. Então, busque por canais que possam estar ancorados em dashes, que vocês consigam analisar a efetividade do seu esforço. Porque tudo gera um grande esforço, né? Exato. Às vezes você perde um super tempo fazendo uma peça que você acredita tanto, porque você gosta, você simpatiza com ela, mas a maior parte da população diz não para você. Então, eu acho que a gente sai do lugar do gosto, que é já uma coisa fato, principalmente no marketing, não tem mais espaço para o seu gosto. O que tem espaço é para aquilo que a maioria das pessoas consomem e gostam. E começa a aprender um pouco dessa dinâmica do seu público. Desde ações simples de horário para você impactar, dias da semana, formatos. Eu acho que um lugar de comunicação interna que a gente sempre tem que revisitar é cuidado com os textões. Eu acho que as pessoas hoje elas estão muito cansadas. Lembra daquilo que eu disse ali no comecinho? A gente tem 3 segundos para fazer com que essa pessoa se convença, né, a te ouvir. Porque ela pode não te ouvir, porque ela está trabalhando, porque ela está olhando o Instagram dela, porque ela quer um momento de paz e não quer ser impactada por nada. Então, assim, quanto mais atrativo você for, mais possibilidade você vai ter da sua mensagem ser emplacada. Então, eu acho que esse lugar do data-driven para a comunicação interna é imprescindível. Não tem mais espaço para fazer qualquer coisa sem medir. E as tendências. Eu acho que a gente tem que estar sempre antenado com tudo que está acontecendo. O que está engajando as pessoas? As pessoas se influenciam, se engajam com influenciadores. Então, eu preciso de um influenciador para minha marca, para o meu colaborador. Eu tenho um grupo de colaboradores que possam ser inspiração para o resto da instituição. Eu acho que as tendências elas passam por todos esses lugares, né? Desde um influenciador a um canal acertado, ao tipo de formato que está sendo veiculado, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que observar para fazer o nosso conteúdo ser absorvido. Porque, no final do dia, o que se quer é que a sua mensagem seja transmitida, absorvida, compreendida, que você alinhe a instituição a serviço do que se quer. Então,
Quando você consegue ter um goal de que a estratégia foi transmitida, significa que o seu colaborador, ele sabe o que você precisa. Esse colaborador, ele sabe o que ele precisa fazer para apoiar nesse objetivo. Esse colaborador, ele vai correr mais atrás das metas porque ele entende o papel dele a serviço da instituição. Perfeito. E tem a parte da cultura, né? O como. Então, além de tudo isso, a comunicação interna apoia na cultura para falar assim, bom, além de todas essas questões, eu preciso fazer isso desse jeito e não deste outro. Então, é um lugar muito potente. Exatamente. E eu vejo muito assim, é uma questão também do o questionamento constante. Isso. Perguntar, mas por quê? Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que aquela tendência funciona aqui? É isso. Será que eu preciso ter um influenciador aqui? Mas é legal? Será que é a melhor estratégia? Eu acho que constantemente estar se provocando, se perguntando, eu acho que é um caminho muito legal para que a gente possa começar a se desenvolver. E voltando um pouquinho na questão do Data Driven, você falou muito bem, e eu gosto muito disso, mas eu entendo que é uma evolução. É um processo, é um passinho depois do outro, porque muitas vezes, e a gente já viu na prática isso acontecer, muitas empresas investiram em tecnologia, dados, plataformas, etc., estão lá com um monte de informação. Aí, obviamente, que aquelas informações são dados e eles devem ser interpretados para que te dê um direcionamento correto. E muitas vezes você tem um número. Então, eu mandei um comunicado, mas viram aqui... Tá, o que na prática muda? O que eu faço? Então, a gente percebe muito que muitas empresas têm o dado... Mas não sabe usar. Exatamente. Não consegue interpretar. Mas é começar com um simples, sabe, Ale? Porque eu brinco que, assim, um dado puxa um outro dado. Quando você faz uma pergunta e o dado te responde, provavelmente você vai fazer uma outra pergunta que um outro dado vai te responder. Você não precisa, de uma vez, conseguir entender como tudo se relaciona. É assim, eu vou soltar, no meu caso, um ABC Comunica, que seria uma espécie de e-mail marketing. Bom, eu soltei hoje na segunda-feira, às 10 da manhã. E soltei o outro na sexta-feira, às 5 da tarde. Tem diferença? As pessoas engajam mais logo que eles começam a semana, pela manhã, ou no final da semana, no último horário? A gente percebe que, de repente, as pessoas estão mais motivadas no começo da semana, porque na sexta todo mundo quer mais sextar e não está muito mais conectado com as mensagens que eles estão recebendo. Então, esse aprendizado já te dá um dado para você saber que você precisa soltar essa comunicação quanto mais relevante no seu horário de maior audiência. A rede social corporativa. Existem temas que a gente percebe que tem mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, palavras que engajam. Então, as coisas, elas são sutis. É quase uma inteligência artificial que a cada dia você vai deixando ela mais inteligente, e ao final de um ano você fala, nossa, quanta coisa eu já aprendi. Exatamente. Isso aqui eu não faço mais. E é nesse lugar de olhar os dados como seu aliado, né, para que ele te ajude a tomar boas decisões. E não necessariamente achar que você já precisa saber de tudo. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso, com aquilo? Calma. Começa com um simples, porque com o tempo, um dado vai te pedindo outro dado. E aí, quando você menos esperar, você já tem um dash completo que te dá muitas orientações do que fazer para determinada situação. Exatamente. Acho que você trouxe um ponto. Comece pelo simples. Pelo simples. Não queira já ter tudo pronto, uma baita ferramenta, um dashboard fantástico. Não precisa ter. Né? E eu acho que a questão da estratégia, ela vem muito nessa evolução. Primeiro um dado simples, um dado, como você falou, gera outro, gera uma outra interpretação, um questionamento, vai... Quando você avança, chega num nível que você está levando um dashboard completo para um C-level, para uma diretoria, quando você vê, meu Deus, olha o quão relevante eu estou sendo para o negócio e as tomadas de decisão desse time da alta gestão está sendo amparada muitas vezes pelas informações que você está gerando. E, gente, assim, parece bobagem, mas pequenas mudanças já trazem saltos exponenciais. Exato. Assim, às vezes a gente muda uma coisinha, as pessoas já veem valor e aquilo já causa um grande diferencial na sua estratégia. Então, acho que essa é a grande mensagem. Começa simples, mas comecem. Acho que no marketing o hábito é maior para medir os KPIs, né? Acompanhar o resultado, ficar muito atento às conversões.
e talvez seja um lugar mais recente para a comunicação interna. Exatamente. Mas o que eu sempre digo, nós estamos aqui para engajar. A minha superintendência, ela existe para engajar pessoas, sejam elas colaboradores ou os nossos stakeholders externos. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que entender, está engajando? As pessoas estão conhecendo a gente melhor? A gente está passando a mensagem certa, do jeito certo? Né? Então, é sobre engajar. Super concordo, Ju. Acho que também chegamos aqui na parte final já da nossa conversa, mas eu queria... Bom, primeiro que você deixasse um pouquinho dos seus contatos, depois a gente coloca no GC embaixo na tela ali para quem estiver nos assistindo, um pouquinho das tuas redes sociais, porque eu tenho certeza que muitas perguntas de várias pessoas que estão nos assistindo vão vir para você, né? Ju, mas eu queria isso aqui é legal. Eu acho que aqui a gente começa a criar uma comunidade, um elo muito bacana para a gente disseminar experiência, disseminar resultados. De repente, por que não fazer um bench no ABC que realmente é referência para a comunicação? A troca é fundamental. Eu troquei muito para chegar até aqui, sabe? Estou super à disposição para continuar trocando. Porque a gente acha que já chegou num lugar, mas com certeza tem muita coisa muito legal ainda pra gente descobrir e fazer diferente. Quando você achar, já sei tudo, você vai perceber assim, não. Eu tô começando agora. Só falta muito exatamente. Ainda. É bem por aí. Ju, mas quiser compartilhar um pouquinho das redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar? Claro, olha, eu tô no LinkedIn como Juliana Anjos, então tô à disposição, eu posto... Tô aberta a perguntas, a bench, vamos junto. Não, legal. E daí o pessoal também coloca na edição, coloca embaixo ali certinho nas tuas redes sociais. Mas eu queria até fazer esse fechamento, Ju, e queria te agradecer, primeiro por aceitar esse primeiro desafio, né, que particularmente eu gostei muito, eu achei muito eu também, gostoso adorei. A conversa. Parabéns aí pelo cast. Imagina, só é um sucesso por causa de pessoas assim como você. Aqui a gente só está direcionando ali, conversando aqui, mas acho que a riqueza do conteúdo, a experiência, esse discurso inspirador, né, não só como carreira profissional, mas como profissional hoje dentro do ABC, numa posição de extrema relevância para a organização. Eu tenho um grande privilégio em dividir essa uma horinha quase aqui contigo, né, perceber a tua visão, aprender contigo, provocar muitas coisas que você colocou aqui, me provocou, falei, opa, importante aquilo ou isso, mas eu te agradeço muito pelo teu tempo, te agradeço muito pela ótima conversa que a gente teve. E com certeza não será, talvez um outro momento a gente vai conversar de volta, tem vários assuntos que eu queria explorar um pouquinho mais aqui, mas o tempo não nos permite. Tá? Mas eu queria te agradecer do fundo do coração, foi fantástico, estou muito feliz e espero que o pessoal que está nos assistindo também tenha aproveitado isso e em breve a gente vai soltar mais podcasts com outros profissionais, outros líderes de mercado, com uma conversa muito bacana, muito descontraída e, obviamente, disseminando esse conhecimento. Ju, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns aí pelo cast, estou super feliz de estar no primeiro episódio, que venham muitos outros, estou louca para assistir todos eles e é isso, sucesso. Valeu, Ju, obrigado. E para o pessoal que está nos assistindo, está nos ouvindo, acompanhem a Clima nas suas redes sociais, né? Os podcasts serão todos disponibilizados no YouTube, no Spotify. Fiquem à vontade, curtam, compartilhem, né? Vai aparecer os meus contatos também, né? No começo não me apresentei, mas acho que deve estar no GC. Eu sou o Alexandre, CEO da Clima Comunicação. Hoje é uma das mais relevantes agências do Brasil de comunicação corporativa. Contem com a gente nos seus desafios. Estamos super à disposição para poder continuar essa conversa, disseminar conhecimento e um grande compromisso, tornar pessoas cada vez mais relevantes dentro das organizações e que gerem resultados não só para as pessoas, quanto para as organizações. Muito obrigado, até a próxima, foi um grande prazer. Ju, obrigado novamente. Obrigada, gente, até mais, tchau, tchau. Valeu.